Então, olá, você que está fazendo essa formação. Eu sou Marcelo Bezerril e vou trabalhar com você esse tema que é o UNB na mídia. Ok? Vamos lá. Queria começar aqui com essa imagem do Darcy Ribeiro, fundador da UNB, e que faz uma discussão importante em vários livros. Na verdade, muitos autores escrevem sobre isso, que é o papel da universidade. Para que serve a universidade? Sobretudo a pública no Brasil. E com tantas possibilidades, aqui tem algumas indicações. Formar bons profissionais, formar cidadãos, sobretudo, produzir conhecimentos que sejam significantes, que tenham importância para ajudar a mudar a sociedade, atuar no desenvolvimento regional, seja atuando diretamente com o setor produtivo, seja com as comunidades, né, seja para um avanço cultural das pessoas, serviços, cursos. Internacionalizar. São os estudantes e, sobretudo, professores, pesquisadores universitários que interagem com outros países, juntamente com o pessoal da área da cultura, e isso faz, de fato, uma grande aproximação do Brasil com o resto do mundo. Então, é cada vez mais forte esse papel que a universidade desempenha. Discussão qualificada de todos os temas relativos à sociedade que nos interessam, coisas do dia a dia, que requer uma visão mais isenta e, ao mesmo tempo, mais crítica, que haja contrapontos, né? Com liberdade, né? Para que a gente veja o contraditório para debater as coisas. O exercício da participação, né? Da liberdade, do exercício da democracia, de debater as coisas, de ter voz, ter opinião, ter escolha, voto. Quer dizer, na universidade que a gente exercita, de fato, muito da cidadania ativa, né? Em relação aos números de campi de universidades federais, esse gráfico dá uma ideia do quanto que isso cresceu neste começo desse século. Então, a partir de 2003, por aí, você vai ver um salto muito grande do número de campi das universidades federais no Brasil. Mais do que dobrou o número. Isso tem muito a ver com essa política chamada REUNE, que é um projeto de reestruturação e expansão das universidades federais. Isso durou mais ou menos até 2012 e, passado isso, há uma certa estagnação construção de novos campi. Um dos aspectos principais do REUNE foi essa mudança de uma lógica no Brasil das universidades federais terem um campus único e passarem a ter um contexto multicamp. Já havia universidades multicamp, mas foi aqui, nesse antes e depois, considere o ano de 2005 como divisor aí, as universidades, não só aumentou o número de novas universidades, como as novas universidades e as que já estavam, muitas passaram a ser multicamp, ou seja, teve vários campos, e a UNB é uma delas, né? Com a criação do campus Darcy Ribeiro em 1962, depois só em 2006 foi surgir o campus de Planaltina, e em 2008 Ceilândia e Gama. Está aqui o campus de Planaltina, uma foto aérea, e esse vai ser o caso que nós vamos discutir algumas questões nessa conversa, tá bem? Aqui dá um conjunto dos professores e técnicos, uma parte deles numa assembleia, e é um campus que tem mais ou menos uma população de 1.500 pessoas. Como qualquer campus de universidade pública no Brasil, se você for olhar lá os cartazes das atividades, hoje isso está muito mais no Facebook, você vai ver que tem uma série de ações e todas envolvem pessoas, aglomeração de pessoas, no sentido de debates, discutir cultura, discutir segurança, discutir ciência, fazer diálogos, debates, conversas. E os temas principais da FUP são educação, formação de professores, as questões do campo, as questões do meio rural e as questões ambientais. E é um campus que sempre se esforçou bastante em se integrar com a comunidade, seja chamando as pessoas para dentro, seja a gente indo representar a universidade em vários setores lá da região de Planaltina e toda uma grande região que entra por Minas Gerais, por Goiás, até a Chapada dos Veadeiros, tem muita atuação da FUP. Então é um campus que tem
a ideia é que esses campi aproximaram ainda mais da sociedade, fica muito mais perto e mais fácil para a comunidade acessar do que às vezes um campus muito grande no centro da cidade. Falando um pouquinho sobre a mídia, mais do que nunca, né, tem que se ter clareza que mídia é poder, é um recurso de poder, de influenciar e controlar a sociedade. Não tem dúvida mais sobre este papel. E não se pode assistir jornais sem pensar sobre isso. Outra coisa é que ela define, é uma fonte de definições e de imagens da realidade social. Conceitos, visões que você vai ter de determinado grupo de pessoas, ou localidade, ou instituição que você nem conhece, mas você tem uma opinião, muitas vezes ela foi formada pela forma como a mídia a coloca. Então, essa frase que faz muito sentido, né? As notícias têm muito mais impacto do que nós pensamos. E elas formam nossas opiniões. Este é o texto que eu estou colocando para vocês lerem como complementar. É um texto de dois pesquisadores que discutem, analisam as matérias sobre educação que saíram na Folha de São Paulo entre 96 e 2006. E eles abrem o texto assim: o jornalismo é um campo de produção de discursos que opera com vistas à apropriação e à difusão de ideias tidas como verdadeiras, o que, a nosso ver, garante uma posição de lugar privilegiado para a problematização das formas de governo na atualidade. A imprensa escrita observa e difunde, produz narrativas que, em vez de descrever, fogem o que ali é apresentado. Então, isso é interessante. Há uma narrativa quando a imprensa faz uma matéria sobre qualquer tema. E para você assistir aquela narrativa e ter uma visão crítica, isso não é uma questão trivial, sobretudo nesse país. A maior parte das pessoas assiste à imprensa ainda como se desprotegidos, como se aquilo fosse a verdade inquestionável. Né? E ali estão sendo passados também estereótipos e formas da própria mídia enxergar a coisa. Não só Foucault, que vai falar coisas assim, como está citado, mas Paulo Freire e muitos outros. O Freire diz isso muito claramente. A imprensa, a mídia, a televisão, ela sempre está contra ou a favor de determinado tema ou sujeito ou instituição, e nem sempre refere-se claramente a isso. Esse trabalho, entre outras coisas, analisando essas notícias sobre educação, eles chegam nessa conclusão, que a imprensa repetidamente traz concepções reparatórias ou reformistas das práticas escolares contemporâneas. O que quer dizer isso? Todos os textos levam a crer, ou se fortalece muito a ideia de que a educação no Brasil é péssima, que as escolas públicas são muito ruins. E é um discurso que se repete, mesmo que nós aqui sabendo que tem professores e atividades e escolas públicas extremamente de ponta de qualidade no Brasil. Mas um conceito genérico de que a escola é ruim, de que a educação é péssima, e também favorece e abre espaço para que cada um dê sua opinião sobre como é que deve ser feita a educação. E nesses artigos de opinião que eles viram na Folha de São Paulo, não é o especialista em educação necessariamente. A maioria das vezes é o sujeito qualquer. É o empresário, em geral empresários, como Antônio Emílio de Moraes, pode ter de repente o Luciano Huck, alguém emitindo o que ele acha que deve ser a educação. Uma pessoa que não tem nenhuma formação para debater sobre isso, dando o seu palpite e com um poder muito grande, já que a educação, segundo as próprias matérias, é um lixo. Qual é a concepção, então, popular ou generalizada que a mídia trata da universidade? Eu queria separar três conceitos aqui. Um é o principal, a universidade como só um espaço de disputa para entrar. Ou seja, vestibular, Enem, PAS, no caso da UNB, são os temas dominantes quando se fala de universidade pública. A prova de seleção dela. Outra é o que se chamou, nesse ano que passou, de balbúrdia. Ou seja, os jovens exagerando em bebidas, em festas, ou os trabalhadores e os jovens novamente fazendo manifestações na rua, atrapalhando o trânsito, causando tumulto porque estão protestando.
Outro ponto importante é esse que trata a conquista pessoal da universidade. Ir para a universidade é tirar um título para seguir na sua vida privada, num trabalho, que é bem uma visão liberal do mundo, né? Ao contrário, a universidade pública é um espaço para as pessoas que estão em uma idade mais madura do que na escola acessarem a vida pública, o poder público, a cidadania, verem como isso funciona na prática. É aqui que as pessoas vão ver o processo democrático acontecendo, as disputas de ideias, os processos eleitorais, processos de escolha. Isso é pouquíssimo dito para a imprensa. Então se trata, ao fazer essa análise de conquista pessoal, você tira toda a parte pública e formativa que a universidade tem. E, finalmente, os rankings que estabelecem quem são as melhores universidades. E como é que isso é feito? À luz de quem? Quem define os rankings? As universidades dos países mais ricos, que vivem uma situação de desigualdade completamente, muito superada em relação à nossa, que é um país dos mais desiguais do mundo, e que a universidade tem outros papéis para além do papel esperado da universidade lá na Suécia, nos países nórdicos. Não é por acaso que você vai ver aqui que não tem quase nenhuma universidade de excelência no hemisfério sul. Elas estariam, então, todas no hemisfério norte. Mas ranking é uma coisa que nós vamos conversar numa outra oportunidade. Logo que a FUP foi inaugurada, essa foi uma das primeiras matérias que foi feita, por um tal de revista 61. E essas pessoas disseram o seguinte sobre os campi da UNB. Multiplicaram pela metade. A UNB levou para longe do campus da Ribeiro o seu nome, mas não a sua tradição. E, entre outras coisas, eles afirmam que seria mais racional, mais lógico, inclusive, que a UNB gastasse o dinheiro na própria Asa Norte, ao invés de construir os campi na periferia. E é a partir desse tipo de premissa falsa que se cria a ideia no outro. Se você ler essa matéria para qualquer pessoa, estudante dos campi, em Planaltina, Ceilândia de Gama, ele vai rir e vai dizer, como assim? Mas pessoas que não estão naquela condição, mesmo naquelas cidades que não acessam a universidade, podem concordar com isso. Quer dizer, a visão crítica sobre essa matéria ela é fundamental, mas é o tipo da matéria que, com muita prepotência, distorce o papel da universidade pública ter se aproximado tanto da periferia. Com que intenção, eu não sei. O fato é que não foram lá conversar conosco, nem com ninguém dos campos. Quando nós inauguramos o RU, que é uma das peças principais de uma universidade pública, que é o acesso à alimentação num preço barato, ou para muitos subsidiada, para que as pessoas possam estudar, ninguém comemorou. Quer dizer, que Planaltina agora tinha um RU da universidade pública, nem o campus. Nem falaram das pessoas que se formavam ali, que na verdade, em grande maioria dos casos, é a primeira pessoa da família que se forma no curso superior na universidade pública e da qualidade da UNB. Mas falaram que tinha uma larva encontrada num prato de arroz. A prova do crime é essa foto. Quer dizer, uma foto desfocada, tirada sei lá em que condições, em que lugar. Isso é suficiente enviar isso para o celular para que um veículo grande comunique isso. Por quê? E você vai ver que não é o veículo A ou B ou C. Tem veículo de todas as emissoras que vão ter matérias assim. Você vai ver uma amostra aqui. Ninguém fala, como eu disse, da formatura das pessoas ou daquele que está chegando e acessando a universidade que ele julgava impossível, um sonho impossível, mas se investiga os processos de trote onde supostamente pode ter ocorrido incidentes. Nesse caso específico, inclusive, não houve nada disso. E não se fez depois uma matéria dizendo que não era soda cáustica, coisa nenhuma que o rapaz tinha bebido. Uma genérica aqui. A UNB, aluno de pós-graduação participou de um latrocínio. Aí você vai investigar ali a matéria e vai ver que a pessoa tinha um kitnet, trabalhava no Ministério da Cultura, e a única coisa é que ele parece que fazia um curso de pós-graduação na UNB, e a UNB passa a vir para a cabeça da matéria como uma referência. Quer dizer, o evento não acontece na UNB, não tem nenhum vínculo a não ser que ele é um dos 50 mil pessoas associadas à universidade. E algumas pessoas no jornalismo me disseram que, professor, isso nós fazemos é mais porque a UNB é uma referência espacial das coisas. Eu falei, pois bem,
é uma referência, mas você associa que a UNB é latrocínio, como a gente vai ver em outros exemplos na frente. A gente sempre trabalhou para aproximar a Universidade de Planaltina, o campus Planaltina da sociedade, e faz isso muito bem. É procurar saber como é que a regional de ensino nos vê, como é que os grupos culturais de Planaltina nos veem, como é que a administração de Planaltina nos vê, etc. E você vai ouvir. Mas aqui a matéria sai uma queixa porque fechamos no domingo e uma pessoa que era um concurseiro ficou incomodado, acionou a imprensa e a imprensa disse que a UNB está fechada à comunidade. E aqui tem uma foto do Google Maps que nem lá tirar a foto ou nos entrevistar a matéria fez. Veja aqui naquela linha de referência. PM apreende 5 pés de maconha atrás da UNB de Planaltina. Você fala, como é que foi isso? Você tem um mapa da região. Esse aqui são os prédios da FUP. Isso aqui é uma área de cerrado enorme que nós temos. Aqui foi a apreensão, aqui é a BR e aqui é o viveiro de plantas. Cada um tire suas conclusões. O fato é que não temos nada com isso. Mas quando você associa, que é o óbvio, né? A hashtag maconha com UNB, com Planaltina, com droga e apreensão, fica claro. Quer dizer, que essa forçação de associar tanto a universidade quanto a periferia. Aqui somam-se duas coisas, que sempre são matérias pejorativas e ligadas à violência, que é consumo e tráfico de drogas. Depois de muita briga, nós conseguimos mudar a matéria, e ela virou isso. Apreende pés de maconha em área de cerrado, mas não conseguimos liberar a Planaltina, que continua estigmatizada com a questão de drogas. Violência é um outro grande tema, muito recorrente. Tivemos várias matérias, uma sequência delas, uma pseudo-suposta violência no interior do campus, que numa matéria seguinte, o próprio veículo que fez desmente ao dizer com outro jornalista que lá dentro do campus eles estão seguros. O problema é fora. E depois, outra do lado de fora, que a estudante sofreu uma tentativa de estupro. Nós descobrimos que não era estudante da UNB, não nos foi procurado, não há registro na polícia e que dê algum respaldo a esta matéria, percebe? Mas a UNB já está lá como associando a violência à universidade. Associação de violência ao jornalismo é um outro tema que pode se pensar, mas de fato a simples observação vai te mostrar que todos os veículos têm se tornado veículos que destacam, espelham a violência nas suas principais páginas. E como a UNB não está fora da sociedade, eu posso entender que por isso ela também é associada a isso. Mas também há a questão de se repetir estereótipos, né? Tentando colar a UNB isso. E uma inércia de fazer a matéria sempre do mesmo jeito. Pega a anterior, repete, vamos tratar sobre isso. Eu acredito na possibilidade de se mudar. Nós conversamos com alguns jornalistas, pedimos outros tipos de matéria e isso meio que aconteceu. É um trabalho que a universidade tem que ensinar. Senão fica isso, o dever de contar a verdade, é isso que as pessoas querem ver, tem que se defrontar com a vida real. A mídia tem que ser um fiscal do serviço público e criticá-lo. Não pode fazer uma matéria positiva sobre nenhum órgão que está ligado ao governo, porque isso é como se estivesse fugindo da sua tarefa, da sua alçada. Na verdade, a universidade é um grande de boas notícias. Se a gente pegar ali o Facebook da FUP, eu sugiro aqui, página oficial da FUP no Facebook, você vai ver várias matérias positivas e interessantes e debates e propositivas com milhares de visualizações. As pessoas, obviamente, gostam de ver coisa boa sim. Tem que ter mais oferta disso. Tem que ter uma visão positiva da juventude. Tem que ter uma visão positiva da universidade pública como instituição fundamental para o país. Sobretudo agora. Tem que mostrar que os novos campos, de fato, foram um ganho, aproximaram a universidade da sociedade. Tem pouquíssimas matérias que falam claramente dos novos campos. É como se não tivesse acontecido nada no país. E a UNB, que é sinônimo de democracia, de ciência, de diversidade, de cidadania, de qualidade, competência, tudo isso tem que ser trabalhado e tem que ser conversado com a imprensa. Num levantamento que o professor Rafael Vilas Boas e o grupo aí do DEX todo fez sobre matérias dos últimos anos da UNB, associadas à UNB, era isso. Quase a metade falava de serviços, como eu falei, de vestibular, de Enem, de paz. Um quarto de violência e drogas, que eu entendo como matérias pejorativas, festas e tal.
divulgação científica 18% e infraestrutura que vai variar, mas em geral vai se falar também de falta de infraestrutura, falta de energia, corte de água, etc. Nesses últimos tempos, nós estamos vivendo essa situação da pandemia e assistimos a UNB muito mais presente no jornal, assim como as universidades. Esse aqui é o professor Jonas, lá no DRTV, foi algumas vezes chamado, como outros professores da UNB, e a gente viu fazendo um papel diferente, porque em geral o professor da UNB no jornal, ou é reitor ou decano se explicando sobre alguma denúncia feita sobre a universidade. Isso realmente se reduziu muito. Até porque é um contraponto que a ciência está fazendo em relação aos negacionistas de plantão, que deram muitas bolas fora nesse tempo. Então, uma das atividades que eu vou pedir para vocês é que busquem essas notícias, reflitam sobre isso, para a gente discutir depois, mais à frente, no trabalho, como é que podemos manter esse ritmo de boas matérias sobre a UNB superado esse momento difícil da pandemia. Bom, já estourei. Quero agradecer a atenção de vocês, ficar à disposição. Esse é o meu e-mail para contato, tá bem? Um grande abraço a todos.